Olá, tudo bem? Oi, boa tarde. Com vocês? Boa tarde. Muito bem, sabe? Tudo bem, graças a Deus. Foi bom revê-los quinta-feira passada. Muito bom ver vocês. Já estava com saudades. Muito obrigada também pelo carinho que recebi de vocês. Nossa, eu fiquei tão feliz. Muito obrigada pelos mimos, pelas lembrancinhas. Eu amei cada uma. Muito obrigada de coração, tá? Foi bom demais revê-los. Meninos, relembrar-te uma coisa. Eu fiz foi correção na última aula de história, não foi? Só correção. Então vamos dar continuidade com o conteúdo, né? Se eu não estiver enganado, eu acho que nós paramos na página 12. Foi, tia. Página 12. Vamos falar da democracia. Vou fazer o compartilhamento de tela com vocês, tá bom? Quando vocês conseguirem visualizar, vocês me avisem. E o calor? Tá muito quente aí na casa de vocês? Ou não? Tá tranquilo ou não tá calor? Eu tenho alguma resistência a calor, eu não sinto calor. Quando eu sinto muito, muito calor, é porque tá estranho. Eu tô quase morrendo, derretendo. Aí eu sinto calor. É? Aqui tá muito calor. Eu não entendi. Cortou um pouco. Aqui tá muito calor. Tá, não tá? Quente mesmo. Também, tia. Dá até medo quando vier a chuva. É muito Quando faz esse forte. calor forte. Meninos, então vamos lá. Página 12, vamos dar continuidade com o nosso conteúdo. Vamos falar da democracia. Até a aula passada a gente fez... Oi? A senhora sabia que o corona, ele sobrevive... sobrevive não. Ele dá conta de ficar só até 30 graus? Eu tô ouvindo dizer isso, mas eu não pesquisei nada sobre o assunto, não. Teve uma cidade lá que chegou a 44 graus. Não, se isso for verdade, a gente vai ficar livre do corona, então, porque a Anápolis está fazendo 34. Pois é, como assim, tá indo. Ô tia, na cidade onde a minha tia mora, hoje fez 43 graus. Pois é, tá bem quente, né? Se isso for verdade, é bom então, não é ruim não. Né? Calor ajuda em alguma coisa. Pois é. Nós tínhamos então entrado, a tia falou sobre a oligarquia, né? Eu lembro da gente ter falado sobre oligarquia. Tirania a gente começou, acho que a gente parou em democracia. Então, o período que é iniciado pelas reformas, né, dos Clístenes, permitiu a extensão dos direitos políticos para todos. Eu acho que democracia eu dei entrada nesse assunto.
Todos os cidadãos de Atenas, os atenienses, eles eram, independentemente da renda que possuíam, eles podiam participar, tinham direito político. E esse direito, ela foi ampliada de 400 para 500 membros, né? E com isso foi instituída a Assembleia Popular, chamada de Eclésia. Participava todos os cidadãos maiores de 18 anos, com a função de aprovar ou não todos os projetos de leis encaminhados à Bulê. Bulê é como se fosse o órgão responsável para decidir. Além da Bulê e da Eclésia, foram criados os Eliais, que eram os tribunais de justiça, nos quais os cidadãos eram escolhidos por sorteios, então eles iriam julgar conflitos, crimes e todos os impasses que acontecessem. As reformas, né, de Clístenes abriram possibilidades para o cidadão participar do governo diretamente, fosse por comparecimento a assembleias ou pelo fato de ser sorteado para ocupar algum cargo público. Clístenes também implementou a lei do ostracismo, que era exilar por 10 anos os cidadãos que ameaçavam toda a democracia ateniense. Por sua vez, o Péricles, ele aperfeiçoou a democracia ateniense e assegurou a remuneração dos cidadãos pobres para que participassem das decisões na polis, tá? Até então, eles não recebiam por isso, eles passaram a receber. A população de Atenas era constituída por 400 mil habitantes, destes, apenas 40 mil, que era 10%, eram de fato considerados cidadãos. Então, se destaca entre eles os eupátridas, que eram os que representavam a elite proprietária de Atenas, os georgóis, que eram os representantes dos pequenos proprietários, demiurgos, que eram os trabalhadores urbanos dedicados ao pequeno comércio e ao artesanato, e por fim os tetas, que seriam trabalhadores braçais, que eram urbanos ou rurais, que eram os menos favorecidos da sociedade. Então, todos esses grupos sociais, direto ou indiretamente, possuem uma relação de descendência com os primeiros fundadores da polis, tá? Foram somente os eupátridas que eram representantes dessas elites proprietárias. Só eles podiam ter direitos políticos e podiam participar da Bulê ateniense. Foram, então, as reformas de Clístenes, de 510 a 507 a.C., e apesar deles manterem esse critério de descendência, eles eliminaram o critério da renda para participação política. E aí outros grupos sociais conseguiram ingressar, né, dentro da política. O restante da população era constituído por 10 mil estrangeiros, que eram conhecidos como metecos. Eram os elementos que iriam residir em Atenas dedicados a práticas comerciais, como a base da sociedade. Então, tinha a presença de 20 mil escravos, que correspondia a 50% do total da população em polis, 60 mil mulheres e crianças. Essa eliminação do critério da renda para entrar no governo de Clístenes, somente os homens livres e descendentes de famílias atenienses que tinham direito de votar. Atualmente, a democracia é formada de governo, que assegura a participação de todos os cidadãos na política, mas nem sempre foi assim. Então, como foi mostrado que a gente viu, né, nos diferentes contextos históricos, a cidadania ateniense esteve associada a posições sociais, critérios de renda, de propriedade. Então, aqui é o exemplo da imagem que o livro traz para vocês, para representar aí como que era essa questão social em Atenas, tá? Então, aí tem o orador que representava suas ideias na tribuna. Todos os cidadãos podiam fazer o uso da palavra, então o tempo de falar era marcado por um relógio de água chamado clepsidra. A votação das propostas se dava com o ato de levantar o braço, como ainda mostrado na figura, tá bom? Dessa forma, meninos, a polis de Atenas desenvolveu um sistema chamado de democracia direta, ou seja, cada cidadão tinha o direito de debater, de alterar, de propor, de aprovar as propostas, de organizar a vida social.
Já na atualidade, em diversos países, vigora a democracia representativa. O que seria isso? É aquela democracia que representantes eleitos por meio de votos, né, dos cidadãos vão compor as assembleias legislativas. E são eles que vão elaborar as leis para organizar a sociedade. Por isso, sexto ano, é muito importante na política saber quem vai votar. No nosso caso, nós temos uma democracia representativa. Nós temos pessoas em que a população, nós, cidadãos, elegemos, colocamos eles dentro do governo para nos representar. São as pessoas que vão nos representar no legislativo, no judiciário, tá? E no executivo. Então, é muito importante, porque são elas que vão elaborar todas as leis que nós precisamos para ter uma sociedade em ordem. Então, pensem bastante sobre isso quando vocês estiverem nessa fase de votar, tá? Você está conversando com quem, Vitória? Você está vendo a Vitória sorrindo ali, fazendo uns gestos, não sei o que... A minha irmã. Então, meninos, continuando, os cidadãos, então, eles vão eleger vereadores, deputados, senadores, para nos representar, tá? Para elaborar a parte de leis e administração pública. Então, vamos pensar bem nisso. Esse ano tem eleição. Esparta. Nós estávamos em Atenas, agora vamos falar de Esparta. Vão comigo, acompanha comigo aí. Tudo isso que eu estou dizendo, eu quero que vocês marquem, tá bom? Em Esparta, olha as ruínas aí, ó, da antiga Esparta, na Grécia, no ano de 2018, foi tirada essa foto. Bonito, né? Bonito. Então, o exercício do poder em Esparta era definido por um governo oligárquico. Havia, então, 2 reis e uma diarquia. Diarquia, meninos, é um governo em que o poder é exercido por 2 soberanos. Ou seja, tem 2 reis para governar. Eles eram, então, responsáveis pelas questões militares e religiosas da cidade. Marque isso daí. Eles eram responsáveis pelas questões militares e religiosas das cidades. Esses 2 governantes subordinavam-se a uma autoridade, que era a Gerúsia. A autoridade da Gerúsia, que era uma assembleia que era composta por 28 anciões acima de 60 anos. Eles eram responsáveis pela criação das leis da polis e da Ápela. A Assembleia de Cidadãos era composta por 30 a 60 por homens de entre 30 e 60 anos. E ela aprovava as decisões da Gerúsia. Gerúsia, gente, era tipo uma assembleia constituinte. A polis em Esparta era localizada na região de Lacônia. Era povoada por 239 mil habitantes. Destes, 9 mil, que era 3,5%, eram de fato considerados cidadãos, que eram denominados espartanos ou esparciatas. Os espartanos eram elementos descendentes de dórios, formavam a oligarquia proprietária de terras. Eles eram únicos que poderiam exercer poder político, ou seja, eram os únicos que eram considerados cidadãos. E eles dedicavam à atividade militar. O grupo social abaixo dos espartanos era composto por 30 mil pessoas, que eram os periecos. 12,5% dos habitantes, antigos habitantes de Lacônia. Eles não ofereciam resistência à invasão dos dórios. Eles viviam aí na periferia da cidade, eles eram livres, eles se dedicavam ao comércio, ao artesanato, e eles eram todos excluídos das atividades políticas, apesar de pagar todos os impostos aos espartanos, tá? Na base da sociedade espartana estavam os 200 mil ilotos, que era 84% da população. Esses também eram antigos habitantes de Lacônia que rebelaram contra os dórios e sendo posteriormente transformados nos servos do Estado. Eles trabalhavam nas terras dos espartanos, eles
entregando a metade da produção que eles produziam para eles. Não podiam ser vendidos e nem expulsos de onde eles viviam, mas eles não eram livres também para deixar as terras que eles moravam. Chegavam a sofrer muitos assassinatos e massacres periódicos dos espartanos. Então, disfarçados como exércitos militares, eles eram promovidos com respaldo das autoridades da polis, que é o Cripteia, tá? Aqui tem uma atividadezinha, eu vou dar continuidade no conteúdo, depois a gente vai marcando as tarefas, tá? Como viviam os povos da Grécia Antiga? Bem interessante. Cada uma das polis desenvolveu seus próprios hábitos e costumes. As polis seriam cada uma das suas cidades, cada um dos seus povoados. Então, algumas características eram consideradas gerais, independente de situar no campo ou na cidade. Por exemplo, as casas tradicionais não eram marcadas pelo luxo. Elas eram construídas com tijolos de argila e, em maior parte, de apenas um pavimento interno superior. As janelas eram sem vidro, eram poucas e altas, para evitar a entrada de pó e de assaltantes. Na base, os diferentes aposentos agrupavam-se em torno de um pátio central, que era provido de um poço fornecido de água. E aqui a gente tem umas imagens, olha, para vocês verem. Tá vendo? Androceu era o pátio, o gineceu tá ali. As casas mais simples. No pavimento superior ficavam os dormitórios da família, era onde localizava o androceu, tá vendo? O espaço era reservado para os homens. Nesse espaço eram promovidas as reuniões e os banquetes de seus amigos. O interior do androceu possui um piso decorado de mosaico, era originalmente criado pelos gregos, tá? No pavimento superior, localizava o gineceu, que era o espaço destinado às atividades femininas. Gineceu, ó. Tá vendo aí? Na imagenzinha? Aqui, ó. Uhum. Era onde aconteciam as atividades femininas. Próximo ao gineceu, o banheiro, a despensa e a área para escravos. Então, se fosse um experiente artesão, ele ia possuir também em sua casa um cômodo para oficina, que era aberto à visitação pública. As casas gregas elas eram desprovidas de água corrente, encanamento e cozinhas adequadas. Então, quando eles não possuíam o poço, a água era trazida por escravos das fontes públicas, tá bom? As casas mais modestas, elas não possuíam mais do que 2 ou 3 quartos. Os alimentos eram cozidos sobre um braseiro na parte exterior da casa. Para que isso? Para que a casa não ficasse toda esfumaçada. Viu? Continuando. Não havia saneamento básico nas cidades. Poucas pessoas ricas possuíam fossas. Então, esse era um fator que prejudicava muito a qualidade de vida dos moradores gregos, gente. A decoração no interior também era seguida de padrão tradicional. Então, os gregos assentavam-se ou reclinavam em bancos e divãs baixos, que alimentavam-se em mesas baixas, tá? Eles se alimentavam em mesas baixas. O divã era utilizado para banquetes, para relaxar e para dormir. Após o nascimento de um menino sadio em uma casa grega, era motivo de grande orgulho para os pais, porque eles já tinham um futuro já traçado. Então, na Grécia tradicional, os meninos e meninas, até 7 anos, eles viviam juntos nos cômodos das mulheres. Eles divertiam-se com bola, bonecas, guizos e ioiôs, miniaturas de carroças, cavalos de rodinha e animais domésticos. Quando passava essa fase de 7 anos de idade, os meninos passavam a frequentar a escola. As meninas, na maioria das cidades gregas, permaneciam em casa, recebendo educação voltada para os afazeres domésticos, voltados para o lar. A sociedade espartana era militarizada
E ela promovia, gente, uma grande diferença entre os meninos e as meninas e a todas as suas ocupações. Para vocês terem uma ideia, quando eles se tornavam adultos, então os meninos a partir de 7 anos, eles eram entregues às responsabilidades do Estado. Com 14 anos, eles aprendiam o necessário para ler e escrever. Então, eles se vestiam com poucas roupas, andavam descalços, possuíam a cabeça raspada. Então, quando eles dormiam, eles repousavam sobre uma esteira feita de caniços. Então, um espartano, ele preparava os meninos para receber uma formação militar e intelectual, junto com o desenvolvimento de habilidades corporais. Eles realizavam todos os exercícios que vinham voltados a um regime disciplinar e muito rigoroso. Os futuros cidadãos, espartanos, após 20 anos de idade, eram admitidos como homens da cidade. Então, eles passaram a ter o direito de manejar armas, participar de movimentos de tropas espartanas. Aos 30 anos, eles tornavam-se soldados e cidadãos. Então, eles podiam se casar, participar da vida política, da cidade. Eles recebiam do Estado um lote de terra, alguns escravos. Aos 60 anos, eles podiam se aposentar, participar da gerúsia, que era a assembleia de ancião responsável para elaborar as leis. E em Atenas, ao contrário de Esparta, a administração pública não se encarregava da educação das crianças. A educação das crianças atenienses era uma obrigação dos pais. Então, o jovem ateniense, desde criança, ele era educado para ser cidadão, desde os 7 anos levado à casa de um professor particular, que era o que ia dar as aulas para ele particular. Então, ele ia desenvolver atividades físicas e culturais com esse professor. Caso a criança fosse filha de uma família rica, ela seria acompanhada por um pedagogo. O que seria isso? Um escravo que era encarregado de cuidar da criança. Então, esse escravo iria carregar todos os livros e materiais que ele teria que usar nas aulas, tanto para ler e para escrever. E durante 4 anos, a criança ela era instruída pelo gramatista, que ela ia desenvolver, então, com gramatistas, habilidades de escrita e leitura, tá bom? E aí, gente, com os nomes mais importantes aí para escrita e leitura foi Homero e Hesíodo. 12 anos de idade, o menino ateniense, ele também passava a ser orientado pelo Pedótrofo, que era o treinador de crianças. Era aqui que ele ia desenvolver os aspectos físicos do corpo. Então, Atenas colocava-se em prática a máxima grega que defendia a mente sã e o corpo são. Ou seja, o menino ele ia fazer atividades físicas. Em Atenas, os jovens frequentavam a escola até os 18 anos. Então, eles iam ser instruídos na leitura, na escrita, na matemática, aritmética, na música e na prática de esportes, como o atletismo. A partir dessa idade, eles se tornavam cidadãos, eles podiam participar da vida política, que era na eclésia. Eles podiam, por mais 2 anos de treinamento militar também, eles passavam por esse estágio de educação. Até os 60 anos de idade, eles poderiam ser convocados para o exército. Não importa não, não importava não, tá? Gente, vamos prestar atenção. Catarina e Dona Vitória. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Sim, tia. Ótimo. Na família patriarcal grega, vocês sabem o que significa patriarcal? Quando a gente fala que é uma família patriarcal, a autoridade está voltada nas mãos de quem dentro da família? Autoridade paterna. Autoridade paterna. Então, as gerações gregas, de uma mesma família, elas moravam juntas. Todas as pessoas, então, estavam subordinadas a essa autoridade paterna. Ou seja, era aquele que tinha o manto para exercer a autoridade sobre todos os membros da casa. Essa autoridade era conferida ao pai, por isso a autoridade paterna, que era o chefe da família,
Ele tinha todo o direito de reconhecer ou não um filho quando nascesse, deserdar esse filho que contrariasse os seus ensinamentos e escolher os esposos, os maridos para suas filhas. Ele poderia divorciar da sua esposa ou casá-la com outra pessoa contra a vontade dela, tá? No modo geral, gente, a vida da mulher grega era submetida ao controle do pai ou do marido. A mulher ela era respeitável na sociedade grega, então era aquela que era reservada, que se reservava ao gineceu, reinando então a casa como a senhora e administradora do lar e dos escravos. Na maioria das cidades gregas, na Grécia Antiga, à exceção de Esparta, as mulheres não tinham direito à propriedade. Elas deveriam estar legalmente sob a guarda de um homem, então como o marido ou qualquer parente do sexo masculino. As mulheres atenienses de famílias tradicionais, elas saíam de casa apenas para festas religiosas, como Panataneias, que eram celebradas à honra à deusa de Palas em Atenas, a protetora da cidade. Então a vida das mulheres era bem diferente das mulheres espartanas. Elas recebiam instrução, elas eram mais independentes e elas praticavam várias modalidades esportivas. Então, elas participavam de torneios, de competição, elas preparavam-se dessa forma para serem esposas, mães de guerreiros fortes e saudáveis. Elas eram respeitadas e ouvidas pelo homem e elas eram relativamente mais valorizadas. Então, as mulheres espartanas eram muito mais valorizadas do que as mulheres atenienses, tá? Perguntas? Não? Agora eu falo para vocês que tarefa que vocês vão fazer. A economia e o trabalho na Grécia Antiga. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se vai dar tempo da gente falar desse assunto. A gente viu muita coisa, ó. Marquem aí a página 20, 21 e 22 de tarefa, tá? Na verdade, 19 até a 23. 19, tia? Mas aonde que tem tarefa aqui? Do livro. Vai lá, página 19. Ai, gente, desculpa. Página 20, 21 e 23. Tá? 20, 21 e 23. 21, 22 e 23. Porque tem que termina na 23, tá bom? A 15 a 16 não, né, tia? Oi? A página 15 a 16 não é para fazer. Não, começa a questão 14 e termina lá na questão 19. Tá? Isso, nós vamos ter muita coisa pra gente corrigir aí. Vou falar da economia e do trabalho na Grécia Antiga, tá bom? A gente tem 10 minutos, dá para dar continuidade. Então, na Grécia, a economia era marcada pelas diferentes atividades. Então, o litoral, primeiramente, ele favoreceu muito o comércio marítimo. A criação das colônias, que eram denominadas nas cidades gregas de Atena, como Corinto, Mégara, Eubeia, eram as regiões do Mediterrâneo da Ásia Menor. O solo montanhoso prejudicou bem a atividade agrícola, mas na parte de planície, a atividade era praticada pelos proprietários agrícolas, tá? Pelas todas essas atividades aí desses trabalhadores. Então, o que eles cultivavam? Cereal, no outono eles colhiam uvas e azeitonas, e aí eles preparavam o solo para um novo plantio. A atividade agrícola, os proprietários rurais, eles dedicavam também à pecuária, além da atividade agrícola, que era na criação de ovelhas. Então, sem muita ocupação no verão e no inverno, os proprietários eles dedicavam-se a funções políticas, as funções da guerra e atividades do cidadão
grego, tá? Eram as principais atividades do cidadão grego. Então, se eu perguntar para vocês, as principais atividades do cidadão grego, além de cultivar atividade agrícola e pecuária, era a atividade política e a guerra. Nos centros urbanos, onde se encontrava a polis, era a grande presença dos artesãos, como olheiros, escultores e ferreiros, que praticavam seus ofícios nas áreas específicas da cidade. O livro de vocês traz essa imagem aí das ruínas do portão de Atena, a antiga ágora, tá? Essa foto foi tirada ano passado. Em Atenas, então, o principal ofício era a produção de vasos de cerâmicas, tá? Realizados pelos cerameicos e o quarteirão dos olheiros, tá bom? A produção era negociada diretamente com o cliente, que visava a oficina, localizava a resistência do próprio artesão, tá? No mercado e também na praça pública. Havia um grande número de escravos explorados dentro das polis gregas, a maior parte deles eram prisioneiros de guerras. A exploração no trabalho escravo foi marcada por essa capacidade física de desempenhar essas tarefas, também pelo conhecimento técnico e intelectual dos trabalhadores, né, escravos, em determinadas atividades e ofícios. Os pedagogos, eles acompanhavam as tarefas escolares dos filhos das famílias abastadas de Atenas e também dos funcionários públicos do Estado, como policiais e fiscais. Então, a presença de escravos, seja nas obras públicas do Estado ou nas diferentes atividades do cotidiano domésticos, ou no âmbito dos lares e das oficinas, tornou muito comum no universo de trabalho na sociedade grega. Nas sociedades antigas, a origem do trabalho escravo era definida pela descendência, pela contração de dívidas, tá? Principalmente pela prisão de homens durante a guerra também. Então, o mercado de trabalho para as mulheres gregas era rigoroso e restrito. Em geral, a sociedade grega não assegurava o direito à liberdade das escolhas profissionais para as mulheres. Afirmava que uma mulher honesta ela deveria permanecer em sua casa. As saídas necessárias para a manutenção da casa deveriam ser feitas rigorosamente pelos escravos. A atividade artesanal também doméstica era a produção das roupas, cortinas, capas de almofadas, que seriam utilizadas para adornar os aposentos das casas. Foi também uma das principais atividades de trabalho das mulheres. Aqui é uma imagem das mulheres fazendo esse tipo de trabalho. As dificuldades econômicas podiam levar as mulheres também pobres, urbanas ou rurais, também a dedicar ao comércio, tá? Como um trabalho agrícola para se manter. Por exemplo, era essa realidade que a mãe de um grande poeta grego, na história, ela viveu. Ela foi pro mercado vender salsa que ela colhia no jardim dela. Com relação à religião, os gregos antigos, a vida humana e a natureza eram bem rígidas pela vontade dos deuses. Então, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Então, todos eles se assemelhavam aos seres humanos e possuíam sentimentos. Então, pela juventude ou pela imortalidade. Os gregos homenageavam seus deuses conforme a narrativa mitológica, que habitavam no Monte Olimpo, o mais elevado da Grécia, com 2.985 metros. Eles ofereciam ali as festas, os jogos esportivos, eles demonstravam a sua religiosidade com os hábitos e costumes do cotidiano. Surgiu aí os jogos pan-helênicos, que são os jogos de todos os gregos. Surgiu também aí as rivalidades políticas entre a polis, que eram deixados de lado como uma forma de homenagear os deuses. Eles podiam participar de toda a parte de atletismo dentro da cidade,
desde que fossem cidadãos livres. Estrangeiros e escravos não tinham esse direito de participar dos jogos, eles nem podiam ser admitidos para isso, tá? As mulheres era estabelecida a proibição de assistir aos jogos sob a pena de morte, para vocês terem uma ideia. Os jogos pan-helênicos eram celebrados nos santuários de Zeus, que era localizado na cidade de Olímpia, e de Nemeia, no santuário de Poseidon, que era localizado na cidade de Corinto, e no santuário Apolo, que era localizado em Delfos. Os jogos eram realizados de 4 em 4 anos, com diferença de 1 ano entre eles, que permitiam a celebração anual da homenagem aos deuses do Monte Olimpo. A primeira Olimpíada ocorreu no ano de 776 a.C., na cidade de Olímpia. Foi daí que surgem os jogos, as Olimpíadas, tá? Os jogos pan-helênicos incluíam diferentes modalidades esportivas, como as que acontecia as corridas de salto, arremesso, disco, lutas corporais, competições musicais e poetas. Tinham também atividades de atletas gregos, tá bom? Então, gente, as Olimpíadas gregas eram um evento que era corrido por 200 metros, tá? Ou seja, dava uma corrida de 40 quilômetros de distância. Com isso, a gente finaliza por aqui. A gente continua na página 26 na próxima aula, tá? Nosso tempo tá acabando. Vocês têm alguma pergunta? Não. Não? Não. Legal, né, esse conteúdo aí? É. Oi. É bem fácil, professora. Facinho, né? Gente, aqui, ó, só para concluir, falta 2 minutos, deixa eu só mostrar para vocês. Aqui tá o alfabeto grego, que é o que vai fechar o capítulo. Tá vendo? O alfa, começa com alfa, termina com ômega. Na reflexão sobre a origem, a vida do universo, se destaca esse pensamento de Tales de Mileto, que afirma que a água é o princípio definidor da existência. Demócrito, ele defendia o átomo, que era o princípio da vida. Pitágoras, a natureza do universo podia se resumir nas relações matemáticas. O trabalho intelectual dos pensadores como Sócrates, Platão, Aristóteles também tem grande importância dentro das ciências humanas e sociais, que era dedicada em estudar e refletir sobre a vida, sociedade e história. Entra aí, gente, a produção literária, tá? Tudo com origem na Grécia Antiga. Cresce também a medicina com Hipócrates, que foi observador dos sintomas e diagnosticou doenças. E aí os gregos, eles procuraram, através da pintura, retratar todas as referências mitológicas que eles acreditavam, através da arquitetura, todo o estilo cultural e original que eles tinham. Com isso, meus queridos, a gente encerra o capítulo 1 do livro. Próxima aula é correção e a gente inicia o capítulo 2. Meu Deus, tia, mas já encerrou? Hã? Já. Mas já encerrou. Rapidão, né? Rapidinho, meninos. Não faltem essas aulas. Esses capítulos são pequenos. A gente consegue concluir eles rapidamente. Não faltem essas aulas, tá? Então, nós vamos fazer... Oi. As atividades da página 29 e 30 parecem ser legais. Sim, realmente, façam também, que aí a gente fecha corrigindo tudo. Então, nós temos a atividade da página 22. 22 não, da página 20 a 23 e 29 e 30. Tá bom? Tá. A senhora vai falar na sondagem? Não vou falar hoje, porque hoje eu tô corrida com aula. Dei aula de manhã. A única paradinha que eu dei fazendo trabalho e prova para outra escola foi para almoçar e comecei a dar aula para vocês. Aí eu vou deixar para amanhã, porque o que acontece? Como eu deixo em aberto na segunda,
Na terça de manhã que eu faço todo esse levantamento de correção, de sondagem. E hoje eu não consegui fazer, vou fazer hoje à noite, tá? Aí amanhã eu passo para vocês a porcentagem de todos, tá bom? Hoje a tia não conseguiu. Hoje foi dia de fazer questões de prova para outra escola. Então, dei aula de manhã, fui fazer a prova, montar a prova. Dei uma paradinha para comer um pouco.